Há um momento no Antigo Testamento em que um pastor de ovelhas, vindo do meio do nada, entrou na cidade mais rica de Israel. Ele olhou nos olhos das pessoas e disse que elas estavam prestes a perder absolutamente tudo. Ninguém acreditou nele. A economia do país estava explodindo, as fronteiras estavam se expandindo, os templos estavam lotados, os ricos estavam construindo segundas casas e o dinheiro fluía como água. E no meio de toda essa prosperidade e cultos lotados, um homem com sandálias empoeiradas e zero treinamento teológico se levantou e disse que tudo aquilo já estava apodrecendo por dentro. O nome dele era Amós. E a mensagem que ele carregava era tão perturbadora que o sacerdote do principal santuário do país tentou expulsá-lo de lá. O que a maioria das pessoas não percebe é que o livro que leva o nome dele é um dos diagnósticos mais penetrantes sobre a sociedade já registrados na história. E não apenas sobre a sociedade dele, mas sobre qualquer sociedade que cometa o erro fatal de confundir conforto com a aprovação de Deus. E a mensagem que ele trouxe se resume a isto: prosperidade sem justiça não é bênção. É uma contagem regressiva. Quando você enxergar o que Amós enxergou, isso vai mudar para sempre a forma como você lê a Bíblia e enxerga o mundo ao seu redor. Primeiro, vamos olhar para quem ele era, porque isso importa muito. Amós não era um profeta de carreira. Ele não vinha de uma família de profetas e não fazia parte de nenhuma elite religiosa. Ele mesmo diz isso no capítulo 7. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas sou pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros. Ele vinha de uma cidadezinha chamada Tecoa, empoleirada em uma colina com vista para o deserto. Terreno rochoso, grama escassa. Não é exatamente o tipo de lugar que produz grandes figuras nacionais. E o trabalho dele era comum no sentido mais literal da palavra. Ele cuidava de ovelhas e de figos, que era a comida dos pobres, não dos ricos. O próprio nome dele carrega toda a história. Em hebraico, Amós vem de uma raiz que significa carregar um fardo. Ele foi chamado para carregar um peso no qual ninguém mais queria tocar. E o momento do seu ministério importa tanto quanto o seu passado. Amós profetizou durante o período mais próspero que o reino de Israel já experimentou. Havia prata, ouro, expansão militar e um luxo absurdo. Arqueólogos encontraram peças de marfim nas ruínas daquela capital que confirmam exatamente o luxo que Amós descreve. Na superfície, tudo parecia uma enorme bênção de Deus. E Amós foi enviado para dizer a eles que não era. O livro dele é dividido em 3 ondas. Primeiro, ele julga as nações inimigas, e você pode imaginar os israelitas aplaudindo isso. Depois, ele vira o canhão para a própria Israel. E por fim, ele tem 5 visões de um julgamento iminente. Então, o que Amós realmente viu? Ele viu um país que havia aprendido a separar perfeitamente a adoração a Deus da vida cotidiana. Imagine a cidade de Betel. Era o principal centro religioso da época. Sacerdotes, sacrifícios, festivais gigantescos, músicas altíssimas e ofertas fartas. O calendário religioso estava rodando no volume máximo. E Amós entra no meio disso e entrega uma mensagem de Deus no capítulo 5 que deveria fazer qualquer cristão tremer na base. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Leia isso com calma. Deus está dizendo que odeia a adoração deles. O mesmo Deus que inventou os festivais bíblicos está dizendo que não suporta no que eles se transformaram. Por quê? O próximo versículo dá a resposta. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro que nunca seca. Amós 5:24. Em hebraico, a palavra para justiça é mishpat. É uma palavra legal. Refere-se a dar às pessoas o que lhes é devido, fazer julgamentos justos e proteger os direitos daqueles que não podem se proteger. A palavra para retidão é tzedaká.
Descreve relacionamentos corretos, um padrão ético de como as pessoas tratam umas às outras. Amós usa uma imagem chocante. Elas devem rolar como as águas, não como um filete de água, não como um riacho que seca no verão, mas como um rio permanente e poderoso. E o que ele estava vendo em Israel era uma nação onde o leito do rio da justiça tinha secado completamente, enquanto os pátios da igreja estavam inundados de músicas e incenso. Essa era a doença que Amós veio diagnosticar, e ele começa a dar nomes aos sintomas da doença. No capítulo 4, ele se dirige às mulheres ricas da capital e as chama de vacas de Bazã. Bazã era uma região famosa por produzir gado grande e muito bem alimentado. A imagem é um soco no estômago. Ele está dizendo que a elite engordou e ficou confortável enquanto esmagava as pessoas abaixo dela. Note o mecanismo aqui. Amós não está dizendo que a riqueza em si é o problema. Ele está dizendo que a riqueza adquirida às custas de outra pessoa é a abominação. As bebidas chiques servidas nos palácios estavam sendo pagas pelos salários roubados dos pobres. No capítulo 6, ele se volta para os homens que deitam em camas de marfim e cantam músicas, mas não se entristecem com a ruína da nação. Esse é o grande crime. O luxo em si não é o que enfurece a Deus. É o fato de que essas pessoas podem viver no conforto enquanto o mundo ao redor delas desmorona eticamente, e elas simplesmente não sentem absolutamente nada. As camas de marfim as deixaram dormentes para a dor do próximo. No capítulo 8, Amós entra no mercado e ouve os comerciantes perguntando que horas o dia sagrado vai acabar para que eles possam voltar a vender, fraudando as balanças, usando pesos falsos para enganar os clientes e comprando os pobres pelo preço de um par de sandálias. Preste atenção nisto. Essas eram as mesmas pessoas que estavam no culto de domingo, chorando e levantando as mãos no louvor. Eles mantinham o ritual religioso intacto, mas destruíam a ética nos negócios. E achavam que Deus não notaria. Amós diz que Deus notou. Na segunda metade do livro, Deus dá a Amós 5 visões para mostrar como a paciência divina realmente funciona. Deus mostra a ele uma nuvem de gafanhotos e depois um fogo devorador. Nas 2 vezes, Amós clama e implora para Deus ter misericórdia. E nas 2 vezes, Deus recua. Esse é o coração de Deus. Ele não tem pressa em julgar. Ele segura a porta aberta o máximo que pode. Mas então, vem a terceira visão. Deus está de pé em um muro com um prumo na mão. O prumo é uma corda com um peso na ponta, usado por pedreiros para ver se a parede está reta. Se a parede estiver torta, você não pode consertá-la apenas passando uma tinta nova. Ela tem que ser derrubada. Deus mediu Israel com a sua própria justiça e a parede estava torta. E desta vez, Amós não intercede. A nação havia sido avisada dezenas de vezes. A porta, que esteve aberta por tanto tempo, estava se fechando. Na 4ª visão, Deus mostra um cesto de frutas de verão. No hebraico original, a palavra para fruta de verão, kayetz, soa quase idêntica à palavra para fim, ketz. Deus estava dizendo, a nação está como uma fruta madura no calor escaldante. Mais um dia em cima da mesa e tudo vai apodrecer. O fim chegou. É nesse exato momento que o sacerdote do templo tenta expulsar Amós do país, dizendo que ele é uma ameaça ao rei. E a resposta de Amós é gloriosa. Eu não pedi por esse cargo. Eu não sou um profissional da religião. Eu estava cuidando de ovelhas e Deus me pegou e me mandou vir aqui dizer isso. Pare e pense nisso. A Bíblia mostra um padrão de Deus escolhendo os improváveis no lugar dos superqualificados. Moisés era um pastor foragido. Davi era o irmão mais novo esquecido no campo. E Amós era um simples cultivador de figos. As vozes que Deus levanta para confrontar sistemas corrompidos quase nunca vêm de dentro desses sistemas. Elas vêm das margens. Isso deveria te encorajar se você já se sentiu comum demais, esquecido demais ou de fora demais
para ter algo importante a dizer. Então, se a imagem é tão sombria, existe alguma esperança neste livro? Sim, mas ela vem no final, e você pode perdê-la se piscar. O livro termina dizendo que Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, reconstruí-lo, e através dele, algo surpreendente aconteceria. Todas as nações, os gentios, também seriam chamados pelo seu nome. Isso não é um detalhe poético. É a semente de uma promessa que o Novo Testamento agarra com força. 8 séculos depois de Amós, o apóstolo Tiago cita essa mesma passagem em Atos 15 para explicar o que estava acontecendo com a igreja primitiva. O tabernáculo de Davi foi reconstruído na ressurreição de Jesus. E as nações estavam entrando na presença de Deus. O pastor de ovelhas que passou a vida avisando sobre o colapso também pôde vislumbrar a glória que nasceria dos escombros. O livro de Amós não é apenas sobre o antigo Israel. É sobre o que acontece com qualquer comunidade que aprende a separar a adoração da vida diária, onde as músicas ficam mais altas, mas a ética desaparece. Jesus viveu e pregou exatamente na mesma linha de Amós. Ele virou as mesas no templo, reservou as palavras mais duras para os líderes religiosos hipócritas. Mas Jesus fez algo que Amós só podia apontar. O nome Amós significa carregador de fardos. E Jesus se tornou o supremo carregador de fardos, levando não apenas uma mensagem, mas o pecado e a injustiça do mundo inteiro na própria pele, na cruz. A pergunta que Amós nos faz hoje não envelheceu um único dia. A sua adoração de domingo está conectada com a sua vida na segunda-feira? Ou os louvores e os rituais se tornaram um compartimento à prova de som que não afeta em nada a maneira como você trata os seus funcionários, os seus clientes e a sua família? Como você reagiu quando viu alguém sendo silenciado? Quando você pagou suas contas, quem você enriqueceu e quem você ignorou? Amós não está exigindo que você seja impecável. Ele está pedindo que você deixe o rio da justiça começar a fluir na sua vida diária. Porque até mesmo uma pequena correnteza de água, com o tempo, escava um leito profundo na terra seca. Se este estudo abriu os seus olhos para algo que você nunca tinha visto nas Escrituras, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui embaixo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir o que um simples pastor de ovelhas viu 3.000 anos atrás. Mantenha nosso trabalho nas suas orações e que Deus te abençoe poderosamente.